Então, esse problema, esse é um problema que não é um problema do Estado e não se resolve exclusivamente pela ação do Estado. Nós temos que trabalhar no sentido de, tendo uma visão de desenvolvimento que agregue elementos diferenciadores com relação aos ciclos de desenvolvimento anteriores, para a gente marcar com outro selo o desenvolvimento que nós estamos vivendo no século XX. Por que eu quero explicitar isso para vocês, nessa oportunidade que tem, que eu acho que é muito importante? Nós estamos à beira da realização da Rio+20. O que é que pode diferenciar o desenvolvimento brasileiro do século XXI dos ciclos anteriores? É que o Brasil, ao longo do século XX, foi um dos países que mais cresceu no mundo em termos de PIB, portanto, em termos de economia. No entanto, esse desenvolvimento ele foi marcado por três, digamos, graves marcas. Primeiro, nós crescemos, mas crescemos sob ditaduras. Segundo, nós crescemos, mas crescemos concentrando renda. Terceiro, nós crescemos, mas crescemos depredando os recursos naturais. E, em quarto lugar, nós não nos colocamos o tema que o século XXI reclama, que é o tema da dimensão, essa quarta dimensão do desenvolvimento, que é cultura como direito básico da população e como fator relevante da economia, da cadeia econômica da cultura. Né? Então, e veja só. Divisas também, né? Isso, exatamente. Né? Então, eu chamo a atenção para esse aspecto, que é, não basta ser a sexta economia do mundo, é preciso qualificá-la. Né? Quer dizer, não basta que a gente combata as desigualdades sociais e regionais, não basta que a gente hoje tenha, a presidenta Dilma veta essa coisa do Código Florestal, que é uma indecência. Né? O grau de mesquinhez, né, de certos setores do agronegócio no Brasil chega à beira da insanidade. Quer dizer, o mundo inteiro debate os condicionamentos do novo ciclo de desenvolvimento e nós temos setores importantes com forte poder dentro do Congresso que produzem essa monstruosidade que se produziu na Câmara. Não é? Então, isso, quer dizer, o veto nos anima, porque o veto é o sinal de que queremos imprimir um novo selo, uma nova qualidade ao ciclo de desenvolvimento do século XXI. Então, nós não podemos realizar essa qualidade sem resolver o problema que você aponta para nós, que é, quer dizer, como é que nós vamos tirar o Brasil dessa indigência, né, do ponto de vista de público leitor. Né? Isso acho que é importante. Eu estou um pouco preocupado com o tempo, porque você sabe que a gente não, mesmo em televisão, a gente não pode se prolongar demais, porque senão o telespectador desliga, né, e muda de canal. Sim. Isso na internet é violento, por exemplo, em mais de 3 minutos na internet, a pessoa já está passando para outra também. Bom, então, além da Bienal, a sua secretaria, a Secretaria de Cultura, ela deu um novo impulso também nessa área cinematográfica, a partir, sobretudo, da modificação do Festival Brasileiro do Cinema, né? Esses festivais que são tradicionais e tudo, mas eles estavam se tornando assim, uma espécie de uma coisa burocrática, né? Sem a participação também bem ampla da cidade, a não ser setores específicos. E parece que agora a Secretaria tomou a frente, né? E está querendo fazer desse festival, que é uma coisa cara, né? Tem uns prêmios caros e o próprio evento em si é caro, mas que também seja um acontecimento da cidade e com repercussão nacional e internacional também, porque nosso cinema, felizmente, está galgando importantes pontos aí na apreciação internacional. Eu pergunto ao senhor como é que está aí essa modificação do festival e também da reconstrução do Cine Brasília. Então, são duas coisas que são bastante importantes para a nossa política, né, Leite? Porque nós vamos, esse ano, para a 45ª edição do Festival de Cinema. Esse é, portanto, o primeiro festival brasileiro de cinema do país. É o mais antigo, criado pelo Paulo Emílio Salles Gomes,
quando concebeu a Semana do Cinema Brasileiro aqui há 45 anos atrás. Bem, nós introduzimos modificações muito importantes nos critérios do festival o ano passado, abolindo o critério do ineditismo, que não fazia mais sentido, porque nós éramos o último festival do calendário. O fato de só receber filmes inéditos nos prejudicava, não nos ajudava, né? Então, quer dizer, recebíamos apenas aqueles filmes que não haviam sido acolhidos pelos festivais que tinham acontecido antes. Segundo, abolimos o critério de bitola, ou 16mm, 35mm, e introduzimos, para democratizar, a tecnologia digital. Ou seja, nós estamos trazendo o Festival de Cinema de Brasília para o século XXI. Terceiro, descentralizamos a exibição em salas com exibição simultânea com o Cine Brasília, ou seja, aquele filme que estava sendo exibido na sala do Cine Brasília simultaneamente estava em Sobradinho, em Taguatinga e na Ceilândia. Isso permitiu ampliar o público do festival, né, garantindo a qualidade, porque isso é uma mostra competitiva, você tem que oferecer as mesmas condições, era o mesmo equipamento que estava na Ceilândia, que estava em Sobradinho, que estava em Taguatinga e no Cine Brasília. E com isso, o festival, além disso, elevamos o preço, o valor do prêmio, que estava em R$80 mil para o melhor longa-metragem, para R$250 mil, que era o prêmio mais elevado do país, que era oferecido por Paulínia, que, aliás, esse ano cancelou o seu festival, não ocorrerá o Festival de Cinema de Paulínia, né? Então, nós, esse ano, vamos introduzir uma outra modificação. Nós vamos separar a avaliação do longa-metragem de ficção da avaliação do longa-metragem de documentário, porque a produção de documentário no Brasil ganhou uma expressão muito grande e muito qualificada. E é um gênero interessante, né, que está sendo observado no mundo inteiro. Exatamente. A Argentina, por exemplo, está cheia de grandes documentários, além de bons e grandes filmes. E bons documentários. Né? Então, e a produção de documentário no Brasil, ela é superior à produção de ficção, de longa de ficção. Então, nós vamos introduzir essa modificação para a 45ª edição. Então, temos a expectativa, vamos trabalhar numa circunstância que, eu diria, não é boa para o cinema brasileiro, porque você cancelar a realização de um festival como o de Paulínia é sempre um prejuízo, né? Mas, quer dizer, nós vamos manter o nosso festival, estamos trabalhando com afinco para oferecer um festival da melhor qualidade, produzindo essas modificações. E a questão do Cine Brasília, que digamos, a nossa casa do festival, é o nosso palácio do cinema. Pois é, mas que se encontrava, infelizmente, praticamente abandonado, né? Era um abandono completo, uma grande obra, uma obra muito bonita, central, né? E não se concebia, né, o descaso do poder público com aquele monumento à cultura, né? E é por isso que a minha preocupação é de se nos planos de vocês está também ali a aproximação da comunidade ali daquela região, né? Para que não quer dizer, você faça uma reconstrução cara também, né? Que isso é dispendioso e que não fique também abandonado. Então, por isso eu pergunto, tem algum projeto de integração, de comércio lá dentro? Né? Então, a ideia, Leite, nós realizamos a primeira etapa o ano passado, fizemos a impermeabilização, porque estava um horror aqui. Segundo, agora está em curso a segunda etapa, que nós entramos para a sala e vamos produzir as modificações para tornar a sala uma sala contemporânea, acessível. As exigências, né, da sociedade no momento em que o Cine Brasília foi construído não eram as mesmas exigências de participação, de acessibilidade, particularmente da sociedade contemporânea. Temos que adaptar os banheiros, temos que colocar as rampas para que as pessoas possam se locomover com maior liberdade e com maior conforto, né?
vamos ter que trabalhar para superar tecnologias antigas, por exemplo, o ar-condicionado é aquele que, a tecnologia é aquela que ele sobe do chão, né? E com um motor que parece o motor do Titanic fazendo barulho lá atrás da tela, etc. Nós vamos adaptar a sala às novas tecnologias contemporâneas. Bem, e tratar das poltronas, recuperar o formato original da sala, recuperar o tijolinho, aquele tijolinho aparente, porque o edifício é tombado, né? Então ele não pode estar revestido com aquela cor vermelho escuro que ele está hoje, precisa de... Enfim, quer dizer, fazer com que o Cine Brasília possa se constituir, de fato, nessa magnífica sala de cinema que ele pode ser. E a terceira etapa, que é para ir para 2013, as coisas para destruí-las é mais fácil do que para reconstruí-las. O projeto nosso é fazer com que lá atrás, discutindo sim com a comunidade em volta, porque nós temos que recuperar o espaço que tem no fundo do Cine Brasília, né? Nós temos que recuperar, em vez de ser usado para o crack, ele possa ser usado para a cultura. Então, agregar ali um espaço construído sem violentar aquele espaço precioso, né, daquela quadra, né, que é no coração da Asa Sul, né, para que a sociedade possa desfrutar adequadamente, que tenha um café, que tenha uma livraria, uma coisa, e possa fazer com que a gente cumpra uma agenda permanente, porque não basta fazer a reconstrução, a recuperação do cinema, se você não tem pauta para ele. Quer dizer, a cultura, a alma da cultura é a gente, não é a estrutura. Não é? Então precisa ter gente lá. Então precisamos levar, envolver as escolas, envolver as embaixadas. Nós temos 200 embaixadas nessa cidade, com produções de audiovisual as mais diversas. Então é essa a ideia que temos de, até o final do governo Agnello Queiroz, entregarmos o Cine Brasília como um centro cultural audiovisual à altura da capital do país. Senhor secretário Hamilton, infelizmente já nos deram o sinal de que o tempo esgotou e teríamos tantas outras perguntas sobre as temporadas populares que, na realidade, vocês já estão recuperando, né? Sobre o Dia de Portugal, né? Mas nós gostaríamos de convidá-lo a partir desse programa. Daria só para eu fazer uma perguntinha final, que não tem nada a ver com cultura, mas tem a ver com o passado do nosso entrevistado aqui. O secretário Milton Pereira é um homem que esteve preso muito tempo, um antigo prisioneiro político, perseguido da ditadura, a família dele toda foi perseguida, teve 2 irmãos que foram exilados, inclusive um deles, Atos Pereira, que é meu colega lá da Câmara dos Deputados. E eu só queria uma visão dele dessa nova comissão da verdade, se ela realmente vai atender, né, aquele reclamo, aquele anseio de se fazer justiça finalmente com o pessoal que foi diretamente afetado pela ditadura. A minha resposta é bem objetiva. Eu quero dizer a você que nós demos um passo extraordinariamente importante com a constituição da Comissão da Verdade. Vamos percorrer rapidamente o percurso que fizemos da reconstrução democrática do país. O governo do presidente Lula, que enfrentou enormes desafios ao longo dos 8 anos de mandato, né, não pôde pautar esse tema para a sociedade brasileira, assim como não pôde pautar o tema dos juros. A presidenta Dilma Rousseff está fazendo as duas coisas, ou seja, ancorada na construção anterior, nós estamos dizendo ao mundo que essa aqui é uma democracia que tem estabilidade, que tem um projeto político democrático e popular. Então, o fato da presidenta Dilma, com a história que tem, eu fui contemporâneo da presidenta Dilma Rousseff quando ela estava no presídio Tiradentes. Então, ela sabe exatamente por onde passou nas entranhas sinistras do regime militar. E ela teve a grandeza, a estatura que teve de pôr na mesma fotografia, eu chamei a atenção dos meus amigos, ela
foi capaz de botar as pessoas que estavam naquela fotografia ao lado dela, o presidente Sarney, o presidente Collor, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, outros, qualquer um deles não teria essa possibilidade. Ela fez. Ou seja, ela disse, esse gesto significa um gesto de grandeza do país, com o espectro político aqui representado, para dar um passo adiante necessário para que a gente possa virar essa página. Então eu queria dizer a você, a composição da Comissão da Verdade é uma composição ampla. As pessoas que se posicionam contra um nome aqui, outro nome ali, em geral, são pessoas que são contra a existência da comissão em si. Então eu penso que foi uma resposta adequada à construção democrática do país. Eu aplaudo, evidentemente, eu poria outros nomes, sim, mas quer dizer, isso não significa que ela não tenha entendido todo o espectro que precisava estar ali representado. Eu penso que hoje nós temos a possibilidade de dar um passo muito significativo com a Comissão da Verdade sendo instalada e mesmo com a composição que ela tenha, ainda que aqui e ali uma ou outra pessoa, não é o meu caso, questione a presença desse ou daquele nome. Penso que o espectro está contemplado e as pessoas que realmente têm interesse em tratar dessa temática, que é o direito à memória e à verdade, nós temos hoje a possibilidade de realizar isso no país sob a inspiração de uma pessoa que saiu dos porões da ditadura, sem ódio. Agora, com um profundo sentimento do dever de justiça e de direito à memória e à verdade, como tem a presidenta Dilma. E a TV Cidade Livre, ela se dispõe a dar voz também à Comissão da Verdade, como respeito, né, memória a todos aqueles que lutaram por um mundo melhor e por estarmos aqui hoje, por exemplo, podendo promover um debate, ideias que realmente foram o sonho ideal de muitos daquela época e que estão hoje, como o senhor Hamilton aqui presentes na TV comunitária, e nós o convidamos para outras oportunidades para discorrer continuamente sobre todas essas experiências da Secretaria da Cultura, as promoções que têm sido feitas aqui na cidade, e gostaríamos também de contar com uma espécie de um convênio, né, uma colaboração que a TV Cidade Livre pudesse dar a toda essa produção de vídeos, de cinema, de cultura nessa cidade. Agradecemos muitíssimo a presença do jornalista Leite Filho e do secretário, e realmente esperamos contar permanentemente com a sua presença aqui na TV Cidade Livre. Agradecemos aos telespectadores e telespectadoras e continue aí ligado com a TV Cidade Livre.